Essa semana acontece aqui em Brasília a reunião dos prefeitos, a 24ª Marcha dos Prefeitos, evento que tradicionalmente sempre reúne milhares de gestores municipais aqui na capital federal para discutir justamente o pleito dos municípios. E hoje, para falar desse assunto, a gente tem aqui o prefeito de Patos de Minas e também presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão. Tudo bem, prefeito? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Eu quero agradecer muito a vocês, todo o time da Itatiaia, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre municipalismo, sobre o nosso movimento. Bom, prefeito, falando sobre essa marcha, né, ela, além de ser importante pela presença aqui dos municípios, dos gestores municipais, ela também aproxima, né, os prefeitos dos deputados, dos ministros, dos senadores. E ontem a gente teve uma reunião da bancada mineira com os prefeitos, né, foi um encontro muito grande. Segundo você me disse, mais de 500 participantes. E eu queria saber o que saiu desse encontro, né? Houve alguma definição? Houve alguma pauta prioritária? Algo que seja novidade para quem vive aí nas cidades mineiras? Olha, foi o maior encontro da AMM com a bancada mineira já realizado. A gente estava no auditório Petrone Portela, no Senado, e mais de 500 participantes. E foi importante porque nessa nossa gestão da AMM, que está começando agora, foi a primeira oportunidade de conversar com a bancada mineira e deixar muito claro que o dinheiro está em Brasília, a grande parte do dinheiro, né? Para quem não sabe, de tudo que o brasileiro paga de imposto, 70% aproximadamente fica aqui no governo federal, pouco mais de 20% nos governos estaduais e pouquíssimo recurso fica para os municípios. Então foi uma oportunidade da gente deixar muito claro que o movimento municipalista mineiro, ele vai lutar sempre por mais recursos, por mais dignidade para a nossa população. A gente não está aqui simplesmente falando de dinheiro para a prefeitura, é dinheiro para o povo que mora na cidade. Essa é a finalidade, né? Então foi importante para construir esse relacionamento já com a bancada mineira. Nós tivemos lá dezenas de parlamentares que passaram por lá, além do senador Carlos Viana também. E nós temos a pauta da PEC 66, né, que é um projeto de emenda constitucional que trata dessa questão previdenciária dos municípios. A gente está falando de equilíbrio fiscal para os municípios. Os municípios não estão conseguindo manter a sua previdência. Então, a extensão dos efeitos da reforma tributária para as prefeituras, uma espécie de refis, né, um refinanciamento também para as prefeituras, para que tenha uma noção, né, quem está nos assistindo, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, mais de 4.500 estão com problemas seríssimos com a previdência do município, com a aposentadoria dos servidores, para pagar, garantir que haja pagamento no futuro. E em Minas Gerais, obviamente, é a mesma coisa, é o estado que mais tem municípios no Brasil, né? São 853 municípios, então imaginem vocês aí centenas de municípios com problemas em relação à Previdência. Então essa pauta foi debatida ontem. Mais do que isso, nós coletamos as assinaturas dos deputados, pedimos a ajuda do coordenador da bancada mineira, deputado Luiz Fernando Faria, e vários outros que se dispuseram, como Igor Timo, Grace Elias, que já se dispuseram na hora ali de mobilizar o restante da bancada para assinar. A gente fez a coleta de assinaturas por QR Code ali mesmo, para assinar as propostas que melhoram essa situação dos municípios. E por parte do governo, sei que nessa conversa que vocês tiveram com os deputados, tem alguma sinalização a respeito dessa PEC? E só para lembrar, uma PEC que, por mais que os municípios defendam, ela enfrenta resistência, principalmente de servidores no Congresso. É um trabalho fácil de convencimento ali dos deputados, já que tem essa oposição? Nós temos que ter equilíbrio para discutir os assuntos que são fáticos, que são matemáticos, né? Uma questão de número. O município não vai conseguir pagar. É claro que o servidor, ele sempre vai ficar contrariado quando você fala de remuneração, quando você fala de direitos adquiridos, mas é preciso debater uma situação que não é só dos municípios, que é do Brasil. Nós fizemos uma reforma tributária no Brasil há poucos anos e já se discute outra, porque nós sabemos que o modelo não vai se sustentar. Nós éramos um país de jovens. A população hoje tem um perfil mais envelhecido e o país vai ter muito mais idosos aí no curto prazo. Ou seja, para cada pessoa que está no mercado de trabalho pagando ali os impostos para sustentar
a Previdência, nós vamos ter mais pessoas para receber a aposentadoria, o que era ao contrário, né, antigamente. Tinha muito mais gente pagando. Isso vai mudar, o perfil populacional do Brasil vai mudar. Isso reflete diretamente nos municípios e é a realidade, nós vamos ter que enfrentar isso. Então, eu vejo por parte dos parlamentares, pelo menos na reunião que a gente teve ontem, uma objetividade em relação a isso, uma clareza muito grande em relação a esse assunto. Bom, prefeito, queria te fazer uma última pergunta, que foi com relação ao evento de ontem. O evento ontem foi a abertura, né? A gente teve discurso dos principais governadores, o governador Romeu Zema discursou, e também a gente teve a participação do presidente Lula. Eu queria saber sobre essa participação em específico do presidente, porque ele foi recebido ali, teve vaia, teve aplauso, teve gente que gostou do discurso, teve gente que nem tanto. Eu queria saber, particularmente na sua avaliação, o que você considerou dessa participação do presidente Lula e também do que foi dito ali durante essa participação. Eu fiz um compromisso durante a minha campanha de trabalhar de forma institucional. Ou seja, eu tenho meu partido, tenho a minha ideologia, mas eu não vou levar isso para o âmbito da Associação Mineira de Municípios, porque a minha obrigação é trabalhar com todos os prefeitos de todos os partidos e me relacionar de forma respeitosa com todos os governos, seja estadual, seja federal, direita, esquerda, enfim. Mas eu preciso falar aqui, como presidente da Associação Mineira de Municípios, de algo que aconteceu e que a gente percebe de uma forma negativa, né, digamos assim. Ontem, o evento foi organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, que é formada pelas associações estaduais de municípios. Nós estávamos no dispositivo, aguardando ali o início do evento, e o presidente da República subiu no palanque, né, digamos assim, no dispositivo ali formado e nem olhou para o lado dos presidentes estaduais ali de associações, né? A gente percebe que o discurso municipalista ele está na boca de todos os políticos. Governo federal, governo estadual, Congresso Nacional, deputados estaduais, todo mundo fala, não, é no município que as pessoas vivem, é ali que acontecem os problemas, os prefeitos precisam de mais recursos, merecem respeito, mas na hora de fazer isso na prática, muitas vezes não é o que se verifica, né? Então, a gente viu ontem, talvez aí uma falta de objetividade, não teve nenhum anúncio importante. Já essa questão das vaias, isso é natural. A gente vive em um país hoje dividido, o resultado da eleição de 22 deixou isso claro, e entre os prefeitos também existe essa divisão, o que é normal em uma democracia. Você tem ali pessoas que gostam do trabalho do governo federal e pessoas que não gostam. Já a questão de vaiar em um ambiente institucional, eu vejo que não contribui. Não vejo que isso nós poderíamos deixar para a população, né, fazer esse tipo de coisa. Ali era uma reunião onde a gente está pleiteando situações benéficas para os municípios e vaiar acaba não contribuindo muito. Ao mesmo tempo também que a gente não tem que puxar saco, não tem que ficar afagando, nós temos que trabalhar com objetividade e reivindicar o que os municípios mineiros e brasileiros precisam. Prefeito, queria te perguntar, para a gente poder finalizar, a respeito de 2026. A gente vê um cenário em Minas Gerais ainda um pouco conturbado, porque a gente tem alguns nomes anunciados, assim, já como pré-candidatos, já nomes favoritos, como, por exemplo, o vice-governador Matheus Simões. A gente vê o senador Rodrigo Pacheco também ensaiando essa candidatura, mas ainda não confirmada. E a gente sabe que os municípios mineiros, eles também querem ter uma representatividade, querem ter algum nome nessa disputa. O seu nome é um nome que está para essa disputa de 2026 e também queria saber sua análise sobre esse cenário para o governo de Minas Gerais. O senhor vê já algum favoritismo despontando? É natural nesse momento que vários postulantes, né, comecem as suas articulações, que, aliás, já começaram há muito tempo. Matheus Simões já vem trabalhando há algum tempo, o governador Romeu Zema já falou no nome dele várias vezes em diversos eventos. O senador Rodrigo Pacheco recebe gestos do governo federal, do presidente Lula, da centro-esquerda, da esquerda, e é um nome capacitado, muito capacitado também, assim como Matheus Simões. Nós temos o senador Cleitinho, com um outro perfil, muito próximo da população, rodando o estado todo, uma comunicação muito próxima com o povo mineiro, né? Que também tem postulado, tem falado abertamente sobre essa possibilidade. Nicolas Ferreira aparece em algumas pesquisas muito bem também, assim como o Cleitinho. O governador Zema tem mantido uma
postura clara, né, de que tem seu candidato. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Calil, depois de algum tempo aí mais sumido, né, digamos assim, apareceu novamente, dizendo que tem a intenção de se candidatar e aparece também nas pesquisas com bons números. Então, isso é muito bom. A gente precisa ter opções, né? E precisamos ter novas opções, inclusive. Em relação ao meu nome, eu tenho um compromisso com a população de Patos de Minas. Acabei de iniciar meu segundo mandato e tenho um compromisso com os municípios mineiros. Acabei de iniciar há 2 semanas o meu mandato como presidente da Associação Mineira de Municípios. Esse é meu foco nesse momento, dar resultado para os municípios, apresentar coisas boas, conseguir avanços, principalmente para os menores, que são a maioria dos municípios mineiros, né? Para quem não sabe, dos 853 municípios mineiros, cerca de 500 têm menos de 10.188 habitantes. É muita coisa. E esses municípios, basicamente, sobrevivem de repasses estaduais e federais. Eles não têm, como alguns municípios têm, a capacidade de fazer um investimento, por exemplo, fazer uma obra com recurso próprio, manejar ali o caixa do município. Simplesmente recebem recurso do Estado, da União, e pagam o servidor e mantêm os serviços públicos ali, compram os medicamentos e, às vezes, com muita dificuldade. Então, nós queremos melhorar a situação desses municípios. Estou muito focado nisso e quero participar das eleições do ano que vem, contribuindo, né? Já estamos aí dialogando com todos os possíveis candidatos. Eu acho que o que não pode acontecer é os municípios mineiros ficarem de fora. Eu tenho dito isso para todos os prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos, vereadores. Nos municípios as pessoas vivem. Ali o emprego é gerado, ali o problema também acontece. Somos nós que aplicamos os recursos, que colocamos em prática os programas do governo federal, inclusive, do governo do estado. Tudo acontece nos municípios. Na hora de definir candidato, governador, vice-governador, senador, deputados federais, estaduais, o municipalismo precisa estar muito forte. Esse é o nosso objetivo. Agora, a questão de nomes, isso aí, como a gente diz no interior, tem muita água para passar debaixo da ponte. Tá certo. Bom, a gente recebeu aqui na Itatiaia o prefeito Luiz Eduardo Falcão, de Patos de Minas, que é presidente da Associação Mineira de Municípios.